querida! Tudo bem? No vídeo de hoje nós estamos aqui para falar aqueles quadros. Fala que eu te escuto, obrigada. Então, nós decidimos dar uma reativada nos nossos quadros sobre relacionamento aqui no canal, que vocês sempre me pedem, principalmente quando nós fazemos encontrinhos pessoalmente. Nossa, sempre tem gente pedindo que a gente aborde mais sobre relacionamento e é um tema que a gente gosta muito. Nós temos aqui em casa semanalmente uma reunião, né, amor? Todo sábado aqui em casa nós reunimos casais, né? E nós falamos sobre alguns temas específicos, né, direcionados à luz da palavra de Deus, né? Isso. Então, assim, a gente tem alguns estudos já preparados, né, da nossa igreja, que nós recebemos esse direcionamento e nós passamos eles aos sábados para essas pessoas que participam do nosso grupo, né, que se chama Célula. Então é um assunto que a gente aborda semanalmente, que a gente gosta muito, né, de falar sobre relacionamento, de aprender principalmente, porque não é porque nós damos a célula, que nós estamos à frente, né, desse grupo e estamos aqui fazendo esse vídeo, que nós não temos o que aprender, muito pelo contrário, né? Eu acho que quem mais aprende somos nós. Toda vez que nós trouxemos algum estudo, né, para a célula, a gente recebe muito mais do que na verdade acha que está passando, né? Porque a impressão, pelo menos aqui nós sentimos, é de que ao estudar realmente a gente crê que Deus fala muito ao nosso coração, né? Então muitas coisas que nós passamos, na verdade, está sendo trabalhada em nós também, né? Exatamente. Eu perguntei lá no nosso stories no Instagram, se você não segue a gente lá ainda, segue, é o @éramos2. E eu perguntei, joguei 2 temas lá das nossas últimas células, né, amor? Um dos temas foi controlador ou libertador e o outro tema foi críticas. E o tema mais votado pra gente começar abordando aqui foi de críticas. Eu pensei que seria o outro, mas foi críticas. Então a gente vai começar por esse tema e aí nos próximos vídeos a gente vai abordar esse outro tema que eu falei e muitos outros. Então a gente quer pelo menos umas 2 vezes por mês, né, quinzenalmente, ou então uma vez por mês, dependendo da agenda do Rafa, a gente sentar e gravar e conversar um pouco sobre isso, né, a gente aprender juntos. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre esse tema que é críticas, tá? Então não é crítica na internet, gente que vem aqui criticar, crítica construtiva, não é nada disso. É mais voltado para relacionamento mesmo, para relacionamento conjugal, tá? Bem, uma coisa importante a começar nesse estudo é definir se crítica é um dom ou uma maldição, né? E quando a gente pergunta isso... Rapidinho, maldição significa o mal em ação. Então todas as vezes que o mal está sendo praticado, está tendo um ato de maldição, não é uma coisa religiosa assim. Exatamente. Apenas, né? E essa maldição ou um dom, né, um presente, é importante entender pelo fato de ser positivo ou negativo, né? Sim. Porque se é um dom, provavelmente é algo que deve ser mais explorado, né? Sim. Um dom, um talento, né? Será que existem pessoas que têm dons de criticar? De crítica, né? Inclusive existem profissões que são assim, mas como a Rose... críticos, né? Críticos de cinema, críticos de... né? De obras de arte. Exatamente. Enfim. Mas o foco, como a Rosiane falou antes, é para os relacionamentos, né? E será que realmente seria um dom ou uma maldição? E assim, eu não sei se todo mundo sabe, mas crítica, conforme o dicionário, significa julgar algo, ou alguém, no caso. Então, quando a gente faz uma crítica, a gente se coloca na posição de juiz naquela situação. E esse estudo que nós estamos compartilhando com vocês, ele está especificamente nesse livro aqui, ó. Ele diz, ela diz, que é sempre um tema e tem a visão do homem e a visão da mulher, tá? Eu vou deixar linkado aqui no box de descrição. Foi um livro indicado pelos nossos bispos, como o Rafael falou, e a gente compartilha na nossa célula. E é bacana que ele diz assim que a crítica, a pessoa crítica no relacionamento é uma pessoa que acha que tem a especialidade de identificar falhas.
Exatamente. Né? Então ela acha que ela tem que ficar sempre batendo naquela tecla da fraqueza do outro, ela acha que ela tem que estar sempre condenando a atitude do cônjuge. Enfim, o crítico no relacionamento, ele se dedica a encontrar formas de julgar. Então, da onde que entra, na verdade, essa maldição, né, de criticar o outro? Quando o homem acha que ele, através da própria palavra dele, do conhecimento dele, ele vai conseguir mudar a outra pessoa. E o mais interessante observar é que, assim, sempre tem alguém, a gente sempre escuta falando: ah, eu achei que quando eu casasse fulano ia mudar, que eu ia conseguir mudar fulano. E é aí que entra a sementinha da crítica, porque você já casa, você já sobe no altar pensando assim: eu vou conseguir mudar fulano. E você não muda, porque se a própria pessoa não quiser mudar, não vai ser outra pessoa apontando principalmente as falhas, os defeitos, os conflitos, que vai gerar na outra pessoa vontade de mudança. Muito pelo contrário. Por quê? Porque ninguém quer sair de uma discussão perdedor. Então, quanto mais você critica, quanto mais você aponta, mais você levanta um ímpeto da pessoa não querer mudar, dela querer continuar daquele jeito, porque daquele jeito ela toca lá na sua ferida, ela faz exatamente o oposto do que você está querendo mandar ela fazer. A gente destacou uma parte importante que fala exatamente, né? Então, o que é isso na natureza, né, humana e mais propenso a ver e apontar as fraquezas dos parceiros do que ressaltar os pontos fortes, né? Por que um marido destruiria a autoestima da esposa ou por que ela desmoralizaria a autoestima dele? Né? Por que é mais fácil difamar uma pessoa do que encorajá-la? Né? Cada escolha exige a mesma quantidade de palavras. Nada é mais devastador do que uma língua solta e descontrolada. Nós precisamos entender que nós ou somos da equipe daqueles que edificam ou daqueles que destroem. Não existe meio termo, né? E a destruição e a crítica nasce da língua, do domínio da língua. Então, por que nós criticamos os nossos parceiros? Existem 5 pontos bem breves que ele destaca do porquê que nós não temos esse domínio da língua, que é o que nós vamos falar, né? O primeiro ponto é a doença da insegurança. As pessoas inseguras, elas criticam por estarem inseguras com a vitória e o sucesso da outra. E isso dentro do próprio relacionamento. E até mesmo por se sentirem inferiores em relação à outra. Não gostamos de quem somos e nossa baixa autoestima se revela pela maneira como tratamos o nosso cônjuge. Né? Então a insegurança no coração humano provoca isso, provoca esse desenfreio da língua para querer tentar trazer segurança ao próprio coração. Então ele fica inseguro e ele começa a criticar, ao invés de encorajar e bater palma e falar: nossa, parabéns, que beleza. Então esse é o primeiro ponto, né? A doença da insegurança. Interessante que isso você pode levar até para outros tipos de relacionamento, né? O nosso foco é conjugal, mas você pode levar isso para outras áreas. Às vezes no seu trabalho você tem uma pessoa que o tempo todo aponta falhas em você, o tempo todo critica, te expõe. Por quê? Insegurança. Às vezes você tem uma amiga que o tempo todo, o papel dela na sua vida é te criticar e te jogar para baixo. Por quê? Insegurança. O segundo ponto é o castigo do moralismo. E aqui é interessante porque ele dá uma visão bem clara de como as mulheres agem e de como os homens agem. Né? As mulheres, elas analisam o homem e tentam, através de uma manipulação sutil, exercer uma pressão sobre o homem. Então, as críticas nascem através desse falso moralismo na mulher, falando assim, por exemplo, ela olha para o homem e fala, né, ela sabe que ele não é uma pessoa muito dedicada a estudar, por exemplo, e fala: nossa, deveria estudar mais. E acha porque ela vai falar isso, ela vai conseguir dominar e exercer uma pressão nele de que ele vai mudar. E totalmente o contrário. Vai deixar ele com mais insatisfação de não querer estudar. Vai dar aversão nele, né? Aversão. Porque toda vez que ele pensar assim: realmente, eu preciso estudar, ele vai lembrar de você enchendo o saco dele. Nossa, você precisava trabalhar mais. Ao invés de você estimular, você desestimula, porque o que você fala vem em tom de crítica. Exatamente. Né? Você precisava trabalhar mais, você precisava cuidar mais do nosso filho. Precisava me ouvir mais. Né? Então,
É importante você conversar, mas a forma de como que a palavra sai da sua boca pode soar como uma crítica e isso vai destruir e não vai edificar, não vai construir, né? Então, esse domínio da língua de como falar e não exercer uma pressão sobre a pessoa é uma coisa assim muito importante. E nos homens? Nos homens ele fala que esse castigo do moralismo é exercendo uma pressão na mulher de uma tática frequente chamada legalismo. Eu quero assim, ponto. Sem precisar se justificar. E acha que porque vai falar isso, a mulher vai entender e vai acabar ali. Ah, por que você, a mulher conversando com o homem, por que você quer que eu faça tal coisa? Porque eu quero e ponto final. Eu que mando, né? Então a maioria dos homens... Então por que eu não posso fazer tal coisa, ir a tal lugar? Porque eu não quero e ponto. Né? E acha que porque ele é o homem e fala isso é porque eu quero e ponto. Acabou, resolvido. A água parou, né? E aquilo ali já não tá, já está estancado, né? Os homens acham que essa é a solução e pelo contrário, dali nasce um grande problema. Terceiro ponto, né? O veneno do perfeccionismo, né? O perfeccionismo é a terceira causa de uma atitude crítica, né? Aqueles que acham que tudo tem que ser perfeito da forma como ele acha que ele faz, é uma outra estratégia de como as pessoas criticam nos relacionamentos. Por quê? Porque ela não aceita entender de que as pessoas são falhas, de que ele inclusive falha ou vai falhar. E o perfeccionismo provoca as críticas também. Dali nascem grandes críticas e grandes problemas. Eu acho interessante que vocês nunca conseguem definir como uma qualidade ou um defeito. Às vezes você pergunta assim pra pessoa, me fala uma qualidade sua, e a pessoa fala, eu sou muito perfeccionista, eu faço tudo ali certinho e tal, não sei o quê. E um defeito? Eu acho que um defeito é que eu sou muito perfeccionista. Aí isso faz, entendeu? Tipo, ninguém sabe definir se o perfeccionismo é uma coisa boa ou ruim. Ela tem realmente, assim, do ponto de vista... como a Rose colocou, da pessoa querer fazer tudo certo, mas a solução para não nascer críticas que vão destruir o perfeccionista é o arrependimento, o perdão, né? Entender de que vai haver um momento de que vai ter um erro, vai ter uma falha, né? E o perdão e o arrependimento tem que ser uma coisa que anda junto com as pessoas, né? Ninguém constrói nada sem entender que há falhas humanas. Claro. Ninguém é cirurgião para poder manipular e operar as outras pessoas, né? Antes de operar qualquer outra pessoa, você precisa operar a si próprio, né? Então, na própria Bíblia fala, né? Olhe para a trave que está nos seus olhos antes de falar do outro, né? Então, essa é a solução aqui para tentar também acabar com o perfeccionismo. O quarto ponto é o pecado da autopromoção, né? Que é querer se autopromover através das críticas do cônjuge. Então, existem pessoas que pensam assim, de que criticar o outro, o cônjuge, vai fazer dele melhor, vai fazer ele se destacar. E pelo contrário, isso faz ele se sucumbir ainda mais. Exatamente, isso é muito observado em rodinha de conversa. Às vezes você está com suas amigas conversando, aí ou você fala ou você escuta de uma delas. Meu marido, aquele ali, não tem jeito não. Não, você... Tipo assim, né? Aí faz uma crítica. E o marido a mesma coisa, né? Não, vixe, minha esposa, aquela ali, não tem jeito não. E você acha que porque você tá falando isso dela, diminuindo, né? Ela ou ele, você tá se elevando. E muito pelo contrário, você tá indo pro buraco junto. Porque por que você escolheu essa pessoa então? Por que você está ao lado dela? Você é resultado da influência das 5 pessoas que você mais convive e uma delas é seu cônjuge. Então, o que te atraiu nela? Por que para você é muito mais fácil criticar do que enaltecer? Porque você vai pro buraco junto. Como se você e seu cônjuge fossem um espelho um do outro. Não tem como você se olhar e refletir outra imagem. Você reflete a imagem do seu cônjuge. Forte isso. Escreve aí. Quinto ponto, o egoísmo, que é o destruidor final nas críticas, né? Então as pessoas que têm um ego muito forte também dali brotam grandes críticas, né? Que podem destruir. O egoísmo é o maior destruidor num casamento e numa liderança,
né? As críticas no casamento rapidamente morreriam por falta de uso, se não fosse pelo egoísmo, levantando sua cabeça horrenda no relacionamento, né? Então, o ego, ele faz com que a pessoa olhe só para ela, e isso também acaba sucumbindo ela. Por quê? Porque deixa ela cega, né? O ego deixa a pessoa cega, né? Sem perceber a visão do outro. É isso que é o ego, na verdade, né? As pessoas que têm um egocentrismo muito grande só acham ela importante. Exatamente. Então, você, quando se coloca na posição de outra pessoa, e principalmente no casamento, né? Você começa a afastar esse ego, porque, claro, é difícil isso, né? As pessoas quando brigam, né? toda pessoa quando briga com a outra, ela acha que é ela quem tem a razão, que tá certa, de que não errou, de que não falhou. Mas se você der um tempo ali, você começar a refletir e esperar, acalmar o seu coração e refletir melhor sobre aquela circunstância e se tentar colocar na visão do outro, você começa a se flexibilizar. Né? Isso que é importante, porque o ego é o que destrói. O ego vai sempre dar a razão só para ela, né? Pensar, não, eu tô certa e ponto final. Não tem possibilidade de perdão, de arrepender, de mudar e da gente prosseguir e mudar a nossa história. E é muito fácil fazer isso com os de fora, né? A gente se coloca muito no lugar dos outros quando os outros são de fora. Então, às vezes você vê uma amiga sua compartilhando com você, ai, meu marido faz isso, isso e isso, aí você se coloca, mas você não se coloca no lugar do seu cônjuge, que é quem você convive ali todos os dias. Então, é um exercício diário. Você precisa sempre se colocar no lugar do seu cônjuge. Será que aquilo que saiu da sua boca é agradável para os seus próprios ouvidos, se fosse você que estivesse ouvindo? Da maneira como foi dito, né? Isso muda completamente. Completamente. Bem, na nossa próxima abordagem né? A gente vai dar algumas dicas sobre como você pode trocar críticas por encorajamento. A gente vai dar chaves assim, de exercícios diários que você pode fazer aí com o seu cônjuge, nas situações aí que vocês convivem, de como você pode então transformar essas críticas em palavras que vão encorajar. Então a gente espera que a gente tenha conseguido abrir essa série de diálogo com vocês a respeito de relacionamento, com esse assunto que é tão importante, né? Eu acho que a gente pratica a crítica no nosso dia a dia muito naturalmente, sem perceber que, como a gente falou no início, a crítica não é um dom, não é um talento. Ela é o mal em ação. Então... E isso precisa ser tratado, né? Porque quando a gente identifica em alguma coisa em nós que é um mal, né? Isso já é o primeiro passo de se melhorar, né? O primeiro passo é sempre identificar que você errou, que você falhou. Então a crítica não é uma coisa positiva, né? As críticas, né, são coisas que não constroem, que não edificam. A forma de como você fala é diferente do que criticar. Sim. E esses exercícios serão abordados nas próximas séries. Vou deixar uma frase aí para vocês pensarem, né? Fala assim: quando Pedro fala de João para mim, eu conheço mais de Pedro do que de João. Então, quando você faz uma crítica para o seu cônjuge, quem está sendo mais exposto é o que criticou do que o que está sendo criticado. Então, vamos pensar nisso. Porque diz muito mais a respeito de quem você é do que o que a outra pessoa é, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Se inscreve aqui no canal para você não perder nada. Se você chegou aqui hoje por meio desse vídeo, nosso canal fala sobre tudo. A gente fala sobre maternidade, paternidade, criação de filhos, relacionamento, gestação, até cozinha, tudo, assim, Éramos Dois é realmente um diário, assim, da nossa vida. Então é isso, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.